pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciana, eu sou trabalhadora do Quinta de Luz e hoje, representando a biblioteca, eu venho aqui fazer mais uma indicação de leitura para vocês. O livro dessa semana chama-se Paulo e Estevão. Este livro foi escrito pelo Espírito Emmanuel e tem uma psicografia do médium Chico Xavier. E é um livro lindo, belíssimo, que nos traz a história desses dois personagens, eu diria assim, dessas duas personalidades do nascedouro do cristianismo, logo depois da crucificação de Jesus. No caso, Paulo e Estevão, eles tiveram um papel importantíssimo na criação do cristianismo, como a gente entende, e também na divulgação da mensagem de Jesus para o povo daquela época. Então, Estevão, ele, numa situação do livro, ele se tornou escravo e depois foi libertado, mas estava bastante debilitado, muito doente, e foi procurar abrigo, socorro, numa casa conhecida como Casa do Caminho, que é considerada a primeira igreja cristã, que era um lugar criado por Pedro, Tiago, os apóstolos, para auxiliar as pessoas doentes, as pessoas que estavam com fome, as crianças que eram abandonadas e também para divulgar a palavra de Jesus. Eles cuidavam das pessoas, davam alimento, davam o acolhimento e também falavam sobre a mensagem de amor de Jesus. Então, Estevão ficou encantado com a doutrina, os ensinamentos de Jesus e passa se converte ao cristianismo e passa a ser um importante colaborador da Casa do Caminho, também auxiliando no ensinamento das palavras de Jesus àquelas pessoas. A fama de Estevão cresceu no povo de Jerusalém e começou a incomodar o rabino Saulo de Tarso, que era uma pessoa muito orgulhosa e também muito ligada à lei mosaica. Ele não admitia que tivesse um ensinamento, uma lei maior do que a de Moisés. E o que os cristãos da época pregavam, é que Jesus era o Messias que tinha sido anunciado pelos profetas. Então, Saulo, que não acreditava nisso, como um simples carpinteiro ser o mensageiro enviado de Deus, ele não admitia. Então, ele passou a perseguir os cristãos. E, em algumas situações da história do livro, ele vem a ser o grande causador da morte de Estevão. Mas, em uma das perseguições que Saulo estava fazendo contra os cristãos, ele chegando nas portas de Damasco, Jesus aparece para Saulo e pergunta uma frase bem conhecida: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, diante daquela presença iluminada, cheia de amor, de energias puras do bem total, que representa Jesus, que é Jesus, Saulo se converte ao cristianismo. E no livro, nas páginas do livro, a gente vê as duras batalhas que ele enfrenta para domar todo o orgulho que ele tem dentro de si, para ele se tornar um verdadeiro cristão e um verdadeiro divulgador dessa mensagem de Jesus. Então, nesse livro a gente também conhece a vivência dos apóstolos, de alguns apóstolos após a crucificação de Jesus, como Pedro, Tiago, João, dentre outros. E assim, esse livro é muito bonito, ele é muito bonito e ele é muito importante para a gente entender como surgiu o cristianismo, como era o pensamento deles, daquelas pessoas que se esforçaram para fazer a palavra de Jesus não ser esquecida, ser lembrada até os dias de hoje. E assim, na missão de
Paulo é Saulo de Tarso, depois passou a ser conhecido como Paulo de Tarso, que a gente conhece dos textos evangélicos, dos textos bíblicos. Saulo, ele viajou por vários lugares da região, da época, para divulgar a palavra de Jesus. E quando ele não podia mais voltar, porque era muito distante os lugares, ele mandava algumas cartas para as pessoas, os amigos que ele tinha deixado nos lugares que tinha visitado. E eu gostaria de encerrar hoje essa indicação lendo um trechinho da carta de Paulo aos Coríntios. Deixa eu pegar aqui meus óculos para eu ver melhor. E assim, vejam que coisa linda. Eu acredito que vocês já conheçam esse trechinho que eu vou ler. Inclusive, esse trecho foi parafraseado por Luís de Camões, o poeta, o escritor, e também por Legião Urbana, uma pessoa mais recente. E diz assim, Carta de Paulo aos Coríntios. Ainda que eu fale as línguas dos homens e até a dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um tambor que faz barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todas as coisas secretas de Deus e tenha todo o conhecimento, ainda que eu tenha uma fé tão grande que possa deslocar montanhas, se não tiver amor, eu não serei nada. Ainda que eu dê todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu ofereça o meu próprio corpo para ser queimado em sacrifício, se eu não tiver amor, nada disso terá significado. O amor qual eu falo é paciente e amável. O amor não é ciumento, não exalta a si mesmo, não é orgulhoso. O amor não é malcriado, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda mágoas. O amor não se alegra com o mal, mas alegra-se com a verdade. O amor aceita todas as coisas com paciência, tem sempre confiança e esperança e se mantém sempre firme. Aí eu vou descer lá para baixo. Agora, pois, Paulo nos diz, permanecem estas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. O amor é a solução de tudo, minha gente. É a cura de todos os nossos males e os males da humanidade. Então, eu deixo para vocês muito amor, muita fé e muita serenidade para mais esse momento que a gente está vivenciando. Beijo bem grande no coração de vocês. Aproveitem bastante os ensinamentos de Jesus passados por Paulo, por Estevão e por tantos cristãos desde aquela época, logo depois da crucificação de Jesus. Fiquem com Deus. Beijo bem grande no coração de cada um. Até a próxima!